Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre o gênero textual relato pessoal. Esse gênero será solicitado no concurso estudantil, vocês precisarão produzir um texto, certo? Nos moldes de um relato pessoal, e é por isso que a gente precisa estudar sobre ele e colocar em prática escrevendo um relato pessoal, certo? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é esse. Primeiro vamos pensar na palavra relato. O que significa a palavra relato? A exposição escrita ou oral sobre um acontecimento, certo? Então eu vou contar algo que aconteceu. Quando eu falo de relato pessoal, eu vou me referir, a um texto que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa, que no caso é a pessoa que escreve. Então, o relato pessoal é aquele em que o autor escreve algo marcante de sua vida para contar para os leitores. Entendido? Sendo uma narração, o relato pessoal apresenta tempo e espaços bem definidos, assim como a gente estudou no conto. O conto é uma narração, é uma narrativa ficcional. Ele apresenta também tempo e espaços bem definidos. Além disso, o narrador torna-se o protagonista da história, ou seja, o narrador é uma das personagens da história, entendido? Então, por isso que a gente diz que é um relato pessoal. Esse narrador está contando a própria história. Eu vou ler aqui para vocês um relato pessoal, para exemplificar, para que vocês possam entender melhor como é que a gente deve produzir um texto desse gênero. O relato é Banhos de Mar, de Clarice Lispector. Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar, e nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava às 4h pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser, em jejum. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava, dentro de uma infância muito feliz, a essa ilha encantada que era a viagem diária. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso, e de repente caía-se num fundo de 2 metros, calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os 2 braços e as senhoras agarravam-se a eles para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado, e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo queria me unir a ele. Não demorávamos muito. O sol já se levantara todo e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa nas cabinas e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde a brisa ia secando meus cabelos duros de sal. A quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir com a frescura da inocência o sol vermelho se levantar? Nunca mais, nunca mais, nunca. Então, aqui a gente vê um exemplo de um relato pessoal, em que Clarice Lispector é a
protagonista, personagem principal, e ela conta, né, de que maneira esses banhos de mar marcaram a vida dela. Entendido? Vejam que ela usa, né, palavras em primeira pessoa, quando ela diz, por exemplo, meu pai acreditava, então esse meu pai, o pronome meu, ele está sendo usado na primeira pessoa. Isso indica que o narrador é também uma das personagens da história, certo? Então vejam, como vimos, o texto apresenta episódios marcantes na vida do autor, tempo e espaço bem definidos, né? Ela diz como era o mar, por exemplo, então ela define, ela descreve esse espaço. Ela fala em relação ao tempo, né? Diz que anualmente eles iam ao mar de Olinda, e ela também fala que esse acontecimento ocorreu na infância dela, então também é uma característica do tempo, certo? Predomina o tempo passado, porque ela está contando algo que aconteceu, né? Mas é possível que no texto, mesmo a gente relatando algo que aconteceu no passado, a gente também empregue verbos no tempo presente, certo? É escrito na primeira pessoa, como eu falei, né? Ela usa pronomes, verbos na primeira pessoa, ou seja, se referindo a um eu. O narrador é protagonista, né? É Clarice quem está narrando a própria história, aquele acontecimento na vida dela. A linguagem num relato pessoal pode ser mais ou menos formal. No caso do relato pessoal de Clarice Lispector, aqui a gente tem um exemplo de linguagem mais formal, ou seja, ela não fala do jeito como a gente conversa com um colega pelo WhatsApp. A gente não tem uma preocupação quanto a linguagem que a gente emprega para conversar com um amigo, né? Mas no texto ela tem essa preocupação, né? Com a língua, o jeito como ela usa essa língua. Então, é uma linguagem mais formal. E a gente tem trechos descritivos, como quando ela fala que a roupa se grudava na pele, né? Depois que eles saíam do mar e vestiam a roupa, aquele sal da água ficava fazendo com que a pele ficasse diferente. Então, quando ela diz isso, ela está descrevendo de que maneira é que ficava o corpo dela depois de um contato com o mar, certo? Entre outros trechos em que ela também faz descrição. Então, veja, um relato pessoal ele é escrito a partir de um tema. O tema ele é mais amplo. É importante delimitar o tema que será abordado no relato pessoal, seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. Então, que fase da vida de Clarice ela pegou para tratar dessa fase no relato pessoal que ela escreveu? Foi a infância, certo? Então, a gente pode dizer que o tema é a infância. De que maneira a infância marcou? O que dentro da infância marcou a vida de Clarice? Os banhos de mar. E aí, como título, ela coloca, né? Banhos de mar. Ainda que não seja necessário a gente colocar um título para todo o relato, nesse que a gente leu, como exemplo, tem o título. E no que vocês vão produzir, vocês vão precisar também colocar um título, certo? E esse título tem que estar dentro do tema que é sugerido. O relato pessoal começa ali com uma introdução. Na introdução, né, a gente deve apresentar as principais ideias que a gente vai relatar. Por exemplo, Clarice Lispector diz que vai tratar dos banhos de mar em Olinda, que aconteciam na infância. Então aí ela já apresentou qual é a temática desse relato pessoal dela. Nessa parte é possível encontrar o local, tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Então é importante que a gente deixe claro quem é o protagonista. A gente pode até citar o nome do protagonista, né? Clarice não fez isso, mas a gente pode fazer. Dizer onde ocorreu aquele acontecimento e quando ocorreu também, certo? O contexto de um relato pessoal, ele tem a ver com as condições em que aquele acontecimento ocorreu. Então aí a gente vai pensar
nos tempos verbais para indicar esse contexto, né? Se foi lá em um tempo passado. A gente vai também pensar nos ambientes, nos espaços. Ela descreveu o mar porque era o contexto, né? O mar estava no contexto daquela história que ela estava narrando. Quando a gente for pensar na produção do nosso texto, né, do nosso relato pessoal, a gente vai pensar também no contexto que está envolvendo aquela história que a gente está narrando. Por exemplo, se for a pandemia do novo coronavírus, a gente vai pensar o que é que está envolvendo o contexto desse acontecimento de agora, certo? Então, o contexto tem a ver com isso, com os detalhes, né, as características de tempo, espaço, enfim, esses elementos todos de uma narrativa. As personagens, observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. Com certeza você vai se colocar como personagem. Tem mais alguém que você precisa incluir nesse personagem, como personagem desse relato? Aí você vai decidir se esse personagem é relevante, é importante ou não para entrar no seu relato pessoal. O desfecho, que após apresentar a sequência de fatos, né, ou seja, os acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato. Seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema. Depois que Clarice relata, ela percebe que aquela felicidade que ela viveu na infância, ela não consegue mais atingir na vida adulta. Nunca mais aquilo vai se repetir. Então ela chega a essa conclusão no final do relato dela. É o desfecho, certo? Então, para finalizar, vocês vão precisar dar um título para o texto, reler o texto, verificando possíveis erros, porque vocês não podem escrever um texto, entregar para o professor, enviar para o professor, do jeito que você escreveu a primeira vez. Quando você relê o seu texto, você encontra alguns erros. Então é importante que vocês corrijam esses erros e só depois passem o texto a limpo, né? Reescrever o texto com uma letra legível. Letra legível não é uma letra bonita, é uma letra boa que dê para o professor entender, certo? Então, a escrita de um texto envolve todas essas coisas, né? Esse trabalho de escrita, reescrita, apaga, rasga a folha, escreve de novo até que o texto fique bom, certo? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição.